little things, the little things you do. Oh, baby, just you do me like you do. It's your touch in the morning and the kiss in the night. I love how you move me and hold me so tight. It's those little things, the little things you do. Oh, baby, just you do me like you do. Maybe you can't stop the rain, but I'm warm just thinking of your smile. Darling, there are no words to explain. For you, I walk 100 miles. 50, 225, 10. For sure, one. Baby, I love you, yes, you know that it's true. You got me thinking about you the whole night through. It's those little things, the little things you do. Oh, baby, just you do me like you do. It's your touch in the morning and the kiss in the night. I love how you move me and hold me so tight. It's those little things, the little things you do. Oh, baby, just you do me like you do.
beside me. I know we'll get through. Back to those little things, the little things you do. Oh, baby, just you do me like you do. Oh, please, baby, just you do me like you do. So what are some of those little things, honey? You carry my guitar when that walk is too far. You drive the long drive. We share the quiet in the car, You know when to talk. and you know when to not. You give me the starting note, You laugh at all my jokes. and you leave that porch light on when I'm coming home late. You never grump about closing that old gate. You reach all the high things, I change your strings, coffee in bed, flowers by the bed, everything in bed. except This world is so broken, makes me sad, makes me blue. But with you here beside me, I know just what I'm gonna do. I'll do the little things we do. Oh, baby, just you do me like you do. Oh, baby, I'm gonna do you like I wanna do. Oh, baby, just we do we like we do. A ideia de dar uma agilizada e uma melhorada, uma formatada no nosso bate-papo. Então, se vocês estiverem tendo aí alguma dificuldade, avisem que a gente aqui vai daí tentar resolver. Estou vendo aqui que hoje, a cada semana, a minha responsabilidade aumenta aqui. Só temos fera aí na nossa sala hoje. Vamos conversar e eu acho que o bate-papo vai ser muito bom. Edson, como vai? Tudo bem? Doutor Edivar Daniel, que prazer em tê-lo aqui conosco. Elisa, não me lembro se já nos encontramos aqui anteriormente, mas seja bem-vinda. E mais os Fernandos, que entraram até antes da hora na sala, pena que não pudemos tomar um cafezinho junto aqui, né? Bom, gente, aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Cláudio Trezub, médico, perito. Estou aqui recebendo uma notícia da técnica que não está ainda aparecendo imagem. E o som? Estão ouvindo? Como é que está? Me dá um retorno aí. O Edivar disse que gostou da música. Ótimo. Isso já é um bom começo, né? Podemos continuar? Será que estamos no ar? Não estamos no ar? Estamos no ar? Continuo? Alguém dá um retorno, por favor? Felipe, bom dia. Gorete,
como vai? Bom dia. Vamos de blues, aí. Estamos no ar, não? A técnica. Alô? Estão me ouvindo? Como estamos? Estamos ao vivo ou não? Como estamos? Temos um delay. Estamos tendo problema com tráfego de internet, pelo que eu estou vendo. Mas estamos nos vendo e nos ouvindo. Posso continuar? Vamos ver, acho que já vamos resolver essa situação. Me deem um segundinho, por favor. Bom, estou sem retorno aqui, não estou sabendo se estamos online ou não. Vamos continuando então. E vocês... Opa, som ótimo, legal. A imagem está ruim. Bom, como o que importa é muito mais ouvir o que eu falo e não me ver, né? Todo mundo já me conhece, já deve estar cansado de me enxergar. Vamos tentar ver se conseguimos corrigir isso na sequência. Enquanto isso, eu vou falando aqui e não me preocupo muito com a imagem. E vocês dão o desconto aí que a situação precisa. Vamos partir direto para nossa conversa de hoje, porque afinal já perdemos aí algum tempinho. Eu estava me apresentando, né? Sou Cláudio Trezub, médico perito, 40 anos de praia, e que nos últimos 2 ou 3 anos tenho me dedicado basicamente à área de ensino na perícia médica. E agora com a CW3 Perícias no ensino virtual. Temos um curso em EAD publicado e os convido a conhecê-lo. O curso é sobre perícia em benefícios por incapacidade, lá no portal da CW3, www.cw3pericias.com.br, e vocês podem encontrar informações a respeito do curso. Aproveito também para aqueles que ainda não me acompanham, que podem me seguir na página do Facebook da CW3, pelo Instagram da CW3, @CW3Perícias, e pelos nossos portais, pelo meu portal pessoal e pelo portal da CW3. Toda semana ou a cada 2 semanas, periodicamente, estamos publicando alguns artigos sobre assuntos diversos. E o assunto desta semana foi
sobre a responsabilidade civil do médico. Nós conversamos ali a respeito da situação do erro e da má prática médica. É um assunto bastante interessante e bastante atual. Estamos tentando a cada semana um papinho um pouco mais técnico através desses nossos portais, né? E esses artigos, cada semana que nós o publicamos, é distribuído por e-mail e por mailing aos nossos seguidores. Aqueles que ainda não nos seguem, está lá disponível e serve como uma amostra do nosso trabalho, da nossa lida diária aqui. Vamos lá. Introduzindo o nosso assunto de hoje, que é o papel do assistente técnico na perícia judicial. Nós temos uma visão, me corrijam se eu estiver errado, generalizada de que o assistente técnico é só alguém que vai lá acompanhar uma perícia e, eventualmente, emitir um documento, um parecer a respeito dessa situação. Mas vejam, quero discutir aqui com vocês que o papel do assistente técnico numa perícia judicial, ele é muito mais do que só ir lá ver a perícia, só ir lá fazer uma perícia e apresentar um documento. A gente começa falando do porquê existência de assistente técnico. O laudo pericial é um documento que pode e deve ser analisado, criticado e até contestado por qualquer das partes. Este é o princípio da ampla defesa e o princípio do contraditório. O laudo pericial não é uma tábua de mandamentos como foi a que Moisés recebeu lá na antiguidade, né? O laudo pericial é a visão, é a posição de um técnico a respeito de um assunto, e esta posição, se não estiver suficientemente embasada e adequada, pode e deve sim ser avaliada, criticada, contestada e discutida. Este é o exercício do contraditório, é onde entra a figura do assistente técnico, que é uma ferramenta excepcional e muito importante na questão do exercício do contraditório, né? É o contraponto, é o que o autor, o réu, o indivíduo ou a parte, né, pode argumentar e pode apresentar de contraponto dentro de um ato técnico específico. Nós vamos falar aqui especificamente do assistente técnico em perícia médica. Então, tudo que nós conversarmos daqui para frente, quando eu disser o assistente técnico faz isso, deve ou pode, estamos nos referindo ao assistente técnico médico, né? Conversamos na live anterior a respeito da condição do assistente técnico não médico em perícias médicas e que nós não tivemos nenhuma dificuldade em entender que o assistente técnico em perícia médica tem que ser um médico. Então, estamos falando aqui de perícia médica, assistente técnico médico. O assistente técnico é um profissional indicado por uma das partes para acompanhar e para assistir à parte, ao
que lhe contrata dentro de um processo e dentro de uma perícia. A fundamentação legal é o artigo 465 do Código de Processo Civil, que lá está disciplinado que as partes podem indicar assistente técnico. Poder não é dever. Então, a indicação de assistência técnica é facultativa. Agora, no meu entender, é muito recomendável. E a gente vai ver isso mais para frente, porque é importante existir um assistente técnico indicado pelas partes. O objeto básico do assistente técnico Opa, que bom, estão me dizendo que estamos normais agora, tudo ok. Ah, bom, então agora posso cumprimentar pessoalmente todo mundo. Que bom que vocês estão aí. Vamos conversar, não esqueçam de mandar as suas opiniões, as suas colaborações, para que a gente possa aqui discorrer sobre este assunto. Eu estava falando que a fundamentação da existência do assistente técnico é acompanhar a perícia e formular um relatório, um documento que se chama parecer técnico pericial. Ele é um documento que pode ser em tudo igual ao laudo pericial, mas ele não é um laudo pericial, porque o assistente técnico não é um perito nomeado, né? Então, dentro desse aspecto macro, nós vamos ver na sequência, no meu entender, e isso é da prática corrente, o papel do assistente técnico é muito mais do que só acompanhar a perícia e elaborar o parecer e receber os seus honorários contratados. Ele é uma figura tão importante que a concepção que o profissional tem que ter é desta importância e da complexidade da atuação do assistente técnico. Sabemos que o perito é um profissional, um médico indicado e de confiança do juiz. O assistente técnico é um profissional, no caso da perícia médica, um médico de confiança da parte que o contrata. Qualquer uma das partes, seja o autor, seja uma empresa reclamada, seja a União, o Estado, o INSS, quem quer que esteja envolvido na lide, no processo, pode indicar um assistente técnico para lhe assistir na perícia. O assistente técnico, diferente do assistente do perito judicial, ele não está subordinado, sujeito ao instituto do impedimento e da suspeição, como o perito. O perito pode ser declarado suspeito ou impedido por uma série de circunstâncias ao qual o assistente técnico não está subordinado. Então, o assistente técnico não necessariamente precisa se submeter àquele princípio da isenção, como o perito, quando, por exemplo, ele não pode ser perito de um paciente seu, ou de parente, ou de pessoa que possa interferir nesta relação. O assistente técnico está liberado dessa isenção, dessa suspeição, e então nós podemos ter como assistentes técnicos médicos, assistentes do segurado ou do autor ou da parte, podemos ter médicos que não estejam, que tenham alguma relação com aquela situação. Isto não é impedimento para que o assistente técnico atue dentro de um processo.
importante não estar sujeito ao impedimento e suspeição não implica em que o assistente técnico possa agir fora de conformidade com os princípios da ética e muito menos apresentar um parecer que distorça ou falseie a verdade ou até mesmo colocar uma situação que não seja efetivamente aquela que se encontra naquele caso. Assistente técnico tem como o perito que atuar dentro da ética e dentro da lei, dentro da legalidade. O papel do assistente técnico não é aquele de inimigo do perito. Vou ver onde é que ele pisou fora do caminho e vamos lá pegar no pé dele. Não é o fiscal, não é o inimigo, não está lá só para desconstruir o laudo do perito. O papel do assistente técnico é um papel de colaboração dentro da formação do conhecimento e dentro da verdade, vamos dizer assim, da busca da verdade. Não está lá o assistente técnico só para discordar da perícia também. E claro que deve discordar quando a perícia não estiver coadunada com a situação, mas não é basicamente um inimigo. Isso é importante que se tenha em mente quando se vai atuar como assistente técnico, né? Desculpem. O objetivo principal da atuação do assistente técnico é garantir que a perícia seja realizada dentro dos preceitos éticos e legais. Basicamente isto. A ampla defesa e o contraditório. Todos os pontos, todos os assuntos e todos os problemas têm mais do que um ponto de vista. Nós temos que estar preparados para encontrar os caminhos. Eu costumo dizer que o assistente técnico é alguém que vai estar acompanhando a atuação do perito e principalmente buscando que esta atuação seja fundamentada, correta dentro de um padrão técnico e que não existam vieses de acompanhamento, vieses de atuação por parte do perito. Basicamente, o assistente técnico está ali para garantir a imparcialidade do ato pericial. Se o perito estiver trabalhando sem um acompanhamento, sem uma situação, pode acontecer de repente haver algum desvio de rota, alguma parcialidade. Nós estamos sujeitos a isso em todas as nossas atitudes, e é para isso que o assistente técnico deve estar acompanhando. Que a perícia seja realizada dentro de um aspecto de legalidade e de ética sem desvios, né? e sem deslizes. Assim como o perito, o assistente técnico tem como dever oferecer as informações e os argumentos e os pontos de vista que possam colaborar na formação de um juízo, na busca de uma verdade. Isto ele faz tanto oferecendo elementos e dados aos peritos, no momento da perícia e até dentro do processo, né? E que
pode também fazer isso Eu me atrapalhei um pouco aqui, me desculpem, porque veio um aviso que nós estamos com um delay em termos de controle, então fica meio difícil essa situação. Estava dizendo que o perito deve oferecer argumentos, elementos e pontos de vista que possam colaborar, né, para que o perito mesmo tenha outra visão do caso e, principalmente, informar e oferecer elementos ao juiz, elementos de convencimento que, eventualmente, o perito possa não ter trazido ou possa não ter ficado muito claro. Isso se faz com a elaboração de um parecer técnico, de um documento que deve ser embasado em fundamentos, em fundamentação teórica consistente. Vejam lá, o parecer técnico é como se fosse uma perícia feita pelo assistente técnico que deve ser fundamentada, assim como a perícia oficial deve ser fundamentada, né? Nós devemos sempre ter embasamento científico naquilo que falamos no nosso laudo. O parecer também deve mostrar essa posição. E dentro do parecer, procurar entender e buscar aqueles pontos de vista que, porventura, não tenham sido levantados pelo perito na perícia. O assistente técnico acompanha a perícia, imagina como o perito está conduzindo aquela perícia e, eventualmente, percebe que houve alguma dificuldade em algum ponto ou que deixou-se de observar alguma coisa. O parecer é o local para que se coloque esta situação, para que haja este contraponto lá, que o juiz possa fazer este contraponto. Fazer contraponto ao laudo pericial médico só pode ser feito por médico. Voltamos aqui naquela questão do assistente técnico não médico, né? Fazer este contraponto com fundamentação técnico-científica. Não adianta, não basta só dizer não é assim porque o autor, ou a parte, o examinado não disse isso ou aquilo. Há que se fundamentar, há que se buscar subsídios na literatura e se afirmar com base em evidências, em dados, né? Ou, no mínimo, em termos de experiência própria, experiência profissional. Estou sentindo falta de algum comentário aqui, até para conduzir a minha fala. Vocês não estão me dando nenhuma oportunidade aqui de sair do meu roteiro original. Eu não gosto muito disso, mas tudo bem, vamos lá. Qual é a minha visão própria e como é que eu tenho atuado quando atuo como assistente técnico? O assistente técnico médico pode estar em qualquer das esferas da justiça, né? Na previdenciária, na trabalhista, na civil e até na penal, né? Na criminal. O assistente técnico, no meu entender, ele deve estar envolvido com o processo desde a fase inicial, se possível e o ideal, o recomendável, que até antes de o advogado entrar com o pedido inicial, o assistente técnico já esteja ali assessorando a parte, isto se for o assistente do autor, né? Assessorando a parte e oferecendo ao advogado elementos para conduzir o pedido inicial. A gente sabe que
principalmente em perícia trabalhista, por exemplo, as petições iniciais são uma colcha de retalhos, né? Entra lá uma alegação de que tem uma doença, não se esclarece o problema, e a maioria delas acaba sendo depois refutada porque são situações em que se aproveitam a existência de alguma doença para se tirar alguma possibilidade dentro de um processo. Vamos lá, Fernando, muito bem. Tem ocorrido que o assistente do ator não deixar que o assistente da empresa o examine. Como proceder? Vou responder primeiro o Fernando, depois a Gorete. Tá? Se o assistente do autor, não, você está falando em não deixar examinar previamente, é isso? Ou durante a perícia? Durante a perícia, quem manda é o perito, não é o assistente técnico de nenhuma das partes. E o perito deve, por questões tanto legais quanto do ponto de vista ético, o perito deve permitir, sim, que o assistente técnico participe plenamente da perícia. Ele pode não examinar se não quiser, mas ele pode examinar, sim. Se já não o tiver feito antes, pode examinar. Todos os assistentes técnicos. E isso, às vezes, causa problema, porque numa perícia trabalhista, às vezes, nós temos 4, 5 empresas reclamadas e cada uma delas manda o seu assistente técnico. Se eles quiserem, cada um deles pode, sim, examinar. O assistente técnico da empresa não pode impedir este fato lá durante a perícia. A falta de permissão prévia, porque eu estava agora falando exatamente isso, como assistente técnico do autor, a sugestão e como eu atuo é sempre ouça, entreviste e examine esta pessoa antes de acontecer a perícia. Já se vá à perícia com a perícia feita, porque aí nós só vamos acompanhar aquilo que o perito está fazendo lá. Numa perícia em que eu seja assistente técnico de uma empresa, por exemplo, de uma das partes, e a outra empresa ou o próprio autor não me permitir que eu examine, eu tenho duas circunstâncias. Eu posso fazer um pedido dentro do processo, pedir ao advogado que peça dentro do processo que me permita essa situação. Acho pouco provável, porque isso vai ter demora e isso vai ser analisado pelo juiz, mas é uma possibilidade, você oficializa ao juiz que no papel de assistente técnico você pode sim avaliar o empregado ou o autor antes disso. Ou deixa para fazer o exame lá na perícia. Mas pode solicitar cópia de todos os documentos que existirem dentro do processo, sem dúvida nenhuma. É prerrogativa do assistente técnico o acesso total a todas as fases e a todos os documentos do processo. A Gorete está perguntando, não sei se era isso, Fernando, estamos dentro de um raciocínio. É muito comum que aconteça que o assistente técnico do autor não deixe que o assistente técnico da empresa o avalie ou examine. Não convém polemizar mais ainda nesta fase, né? Deixa o exame, analisa a documentação, deixa o exame para ser feito lá durante o perito, até junto com o perito, até por sinal reforça essa situação.
de aproximação com o perito, né? De dizer que foi impedido de fazer uma avaliação prévia para ter mais tempo e mais dados, e aí vai avaliá-lo lá durante a perícia. A Gorete está perguntando como o assistente técnico ser imparcial. Como ser imparcial se o assistente é parcial? Vejam, não estar sujeito a impedimento ou suspeição não quer dizer que nós sejamos parciais. Nós não somos assistentes técnicos fechados numa condição de que aquela situação do nosso examinado ali, da nosso contratante é absoluta e não podemos abrir mão daquilo. Nós não estamos lá para defender a empresa, nem para defender o autor. Nós estamos lá para mostrar elementos do porquê aquela situação é assim e não deveria ser diferente. Não é parcialidade. Ser imparcial é obrigação de qualquer médico envolvido com alguma coisa de perícia médica. E aí eu estava para comentar na sequência, eu, como assistente técnico, só para exemplificar, Gorete, eu como assistente técnico de autor em perícia previdenciária, eu tenho feito algumas perícias aí, até meio que pro bono às vezes. Eu, como assistente técnico do autor, faço questão de avaliar o caso previamente, e isso eu digo sempre às partes e ao advogado ou ao próprio autor. Eu faço questão de avaliar o caso do ponto de vista documental, médico, né? E faço questão de entrevistar e avaliar o autor, ou a pessoa. E tenho absoluta convicção e liberdade em declinar do caso e de dizer, olha, o caso, no meu entender, não é pertinente, não cabe. Eu não vou defender uma situação que não seja de fato, né? Que não seja uma verdade. Se não existe a incapacidade ou se não se tem argumentos para se defender que uma posição não está inadequada, eu não assumo este caso. O assistente técnico não é um advogado de defesa que aceita um caso para tentar livrar o seu cliente. Nós somos um advogado, vamos dizer assim, um assessor de um advogado, que vai fornecer elementos para dizer que o nosso ponto de vista é o correto. Agora, este nosso ponto de vista, nós temos que ter convicção técnica, científica, ética, de que ele é o correto e é defensável. Não é simplesmente porque tenho relação de não isenção com a empresa que eu vou defender essa empresa a qualquer custa em situações que não são as ideais. A gente tem vários artigos publicados aí a respeito da questão do assistente técnico no nosso portal, no nosso blog. Vocês podem, num tempinho de folga, de pandemia, dar uma surfada por lá. E a gente pode, inclusive, trocar ideias por lá ou por e-mail em algum outro momento. Nós temos também o nosso curso lá ainda, né, correndo. Aliás, Gorete, não vi ainda você participando lá das aulas. Ainda está tendo dificuldade lá de acesso? Já conseguiu? Eu te mandei uma mensagem outro dia. O nosso curso é um curso que aborda a perícia
de benefícios por incapacidade, tanto a parte da instituição, né, do INSS, quanto a perícia judicial, e que também aborda todas essas questões fundamentais da perícia médica e que servem de bagagem de embasamento para o perito atuar com convicção e com mais segurança dentro da sua lida, seja ela qual for. Tem também, para aqueles que têm o interesse de se aprofundar, o livro que eu publiquei, que está agora na 3ª edição, que é a respeito da perícia dos benefícios por incapacidade. Estou tendo aqui uma informação de que o vídeo travou. Será que foi só para o João ou foi para todo mundo? E o som, como está? Tá normal? Não? De qualquer maneira, entendendo que dá para ir tocando, vamos para frente. Estava eu comentando que o papel do assistente técnico é mais complexo e que ele deve acontecer como uma espécie de assessor médico do advogado, da parte, né? Desde o início do processo. Eu acho que é importante atuar coadunado com o advogado, se você for assistente técnico do autor, até para já formular a petição inicial orientada, dirigida, e para a formulação dos quesitos, que são muito importantes dentro de um processo, né? A questão dos quesitos, por si só, merece um papo, talvez, até de 2 conversas aí para frente. Acho que se deve, sim, sempre que possível, avaliar o autor, ou a parte, avaliar o objeto da perícia previamente. E é evidente, se você for assistente técnico do autor, cabe e deve, sim, orientá-lo sobre o que é a perícia e como vai acontecer a perícia e até como ele deve se comportar lá na perícia. Como se deve comportar não é como ele deve tentar enrolar ou enganar o perito. Muito pelo contrário. Se vocês fizerem uma surfada rápida aí na internet, no YouTube, e escreverem lá como se portar na perícia, vocês vão ver um monte de vídeos, principalmente de advogados, infelizmente de alguns colegas médicos também, dizendo para o segurado ou para a pessoa, geralmente é segurado do INSS, como forçar a barra lá, como o que não fazer, ou como se tentar talvez até enganar o perito, né? Como assistente técnico, não é este o nosso papel. Nós não vamos dizer para o nosso autor, para o nosso interessado que faça esse tipo de atuação. Mas nós vamos orientá-lo no seguinte sentido: facilite a perícia para o perito. Seja objetivo, não comece devagar, conte a história assim, faz um treinamentozinho, um roteirozinho do que ele deve contar, que tem mais importância. E, principalmente, que ele só ofereça informações verdadeiras, que não tente supervalorizar queixas, que não seja que ele não pretenda ser um ator para ganhar um Oscar, que ele conte a verdade de uma maneira objetiva e que não se utilize de meios para tentar
aumentar aquela importância. Por exemplo, que ele não use órteses e próteses que não faça utilização cotidiana. É muito comum, e nós vemos aí todo dia na internet vídeos de segurado chegando de muleta no INSS e quando sai põe a muleta embaixo do braço e vai embora. Isto não é esta orientação que o assistente técnico tem que dar. Uma informação importante que eu acho que o assistente técnico pode dar ao seu assistido quando ele for o assistente do autor é que ele não espere comiseração, que ele não espere coitadismo do perito. O perito vai estar lá como se fora o juiz, analisando toda a condição. Então, é importante que eles tenham esta convicção. É fundamental o assistente técnico acompanhar a perícia. Parece óbvio a gente falar isso, mas existem algumas situações em que o assistente técnico não vai, ou que acha que não precisa, ou porque já avaliou anteriormente e não vai à perícia. Mas eu acho que é fundamental ele acompanhar a perícia. E lá na perícia, a gente sabe que acontecem N situações nesse relacionamento perito-assistente técnico, né? É facultado, e a lei faculta, e a ética faculta, que o assistente técnico participe efetivamente de todas as perícias. Hoje nós já temos uma quantidade muito maior de peritos que transitam pela perícia com o assistente técnico como se fosse um acompanhante, um informante e de igual para igual, que permitem o exame, que permitem e que inclusive discutem alguma coisa do caso ao final. Isto não é obrigatório, o perito não precisa discutir o caso e antecipar a sua decisão, aliás, até ele não deve antecipar a sua decisão, sob pena de poder ser impedido, né? De poder ser impugnado. Mas ele pode, sim, discutir o caso e perguntar ao assistente técnico se existe algum outro elemento, se ele quer alguma outra situação. Nós temos no acompanhamento da perícia, que seria a grande função, né? Porque dali vai sair o nosso parecer técnico, já visando aqueles laudos, né? Aquelas partes do laudo que podem vir falhas, é que o assistente técnico tem que estar atento no sentido de que, tomada toda esta informação, deverá traduzir isso a um documento. O documento parecer técnico, ele deve ser, como eu já falei, fundamentado. A experiência que a gente tem, e queria que vocês me retornassem se é por aí mesmo, é que o parecer técnico raramente ou muitas vezes não é sequer apreciado pelo juiz. Então aí vai caber um acerto entre o assistente técnico e o advogado, no sentido de que faça valer essa situação, insista. O advogado tem alguns artifícios no sentido de que o parecer técnico seja visto. A recomendação é que o parecer seja fundamentado, mas que seja conciso, objetivo. Se for apresentado um parecer técnico muito alongado, por mais subsistente que seja, muito provavelmente vai passar batido.
Então, procurem ser sintéticos nessa situação. Eu queria aproveitar para perguntar o que é que vocês estão achando do novo sistema aí, mesmo com esses erros principiantes e a qualidade da internet, se o sistema de hoje está sendo do agrado, se nós podemos continuar por esta linha. E aí tem aqui uma colocação do Roberto Jorge. Negar um acidente e sua sequela é desmoralização de assistente técnico. As doenças degenerativas são as que mais provocam o contraditório. Se esta é a minha realidade. Negar um acidente e sua sequela, não entendi bem, mas vou tentar pegar aqui a situação. Seria como assistente técnico da reclamada, por exemplo, dizer que não houve esse acidente e que não existe uma sequela. Isto não é uma atuação nem ética e nem técnica, né? O assistente técnico não deve agir desta maneira. O que o assistente técnico, se este caso é real, por exemplo, se ele é assistente técnico da reclamada e existe um acidente ou existe uma sequela e a empresa alega que não, o assistente técnico simplesmente deve declinar dessa situação, ou dizer à empresa que no mínimo tente um acordo, porque esta é uma situação de antiética, né? Eu estaria fazendo alguma coisa que é contra a minha colocação. As doenças degenerativas são as que mais provocam o contraditório. Eu não sei se são as que mais provocam, mas são as que provocam, né? Porque existem falhas de posição, falhas de visão de todas as partes. É um princípio assim, eu trato muito bem disso lá no nosso curso, e eu estava no Prelo aí, um novo curso, só sobre doenças degenerativas mesmo. E que nós comentamos de onde pode ter surgido essa situação. A questão da doença degenerativa, ela nasce de um viés que o perito em geral tem, e principalmente o perito previdenciário, por conta do que dispõe a Lei 8213, de que são excluídas como acidente de trabalho ou, consequentemente, como doença ocupacional, as doenças degenerativas. E daí, bastou ter um diagnóstico de uma doença degenerativa, vamos aqui dar nome aos bois do que é mais polêmico, uma espondiloartrose ou até lesão discal, etc. Basta existir esta doença para o perito dizer, não, é doença degenerativa, não é acidente de trabalho. Em perícia e em medicina não existem essas certezas absolutas, né? Nada impede que alguém tenha um problema degenerativo, por exemplo, de joelho, e sofra um acidente de trabalho, um entorse com lesão ligamentar, e que precise até ser operado, eventualmente. E não é porque ele tinha a lesão degenerativa que isto não foi um acidente de trabalho. Quando se leva isto para o lado da coluna, é a mesma coisa. Então, vejam, as coisas têm que ser procuradas na sua origem, qual foi o ponto polêmico aí, o que é que aconteceu, e tem que ser buscadas na sua fundamentação. Existir uma hérnia discal não significa que esta hérnia discal é ocupacional. Mas existir uma extrusão de uma hérnia discal no exercício do trabalho não impede, não inviabiliza que se considere como acidente de trabalho só pelo fato de já ter outras alterações degenerativas. Aí vai entrar a expertise do perito e do assistente técnico, no sentido de comprovar ou afastar essa situação.
Ô, Edson, obrigado pela companhia mais uma vez. Felicidades para você, um bom final de semana. A Gorete está me dizendo aqui que o sistema às vezes dá uma pifada, mas funciona supimpa. Mas quando funciona é supimpa. Ótimo. Então, se essas pifadas não estão atrapalhando, nós estamos bem. Vamos lá, vamos um pouco mais para frente. Estava eu falando do... sim, tem uma pergunta do Roberto. Se o assistente técnico, mesmo sem participar da perícia, pode contestar um laudo médico. Acho muito perigosa essa posição. Até porque existe um dispositivo no Código de Ética Médica de que o médico não pode emitir documento, atestado, parecer, sem ter praticado um ato médico, né? O que nós podemos fazer, Roberto, eu entendo, é analisar um laudo médico e apontar algumas situações de inconsistência. Com base nisso, o advogado faria uma petição, uma colocação no processo pedindo esclarecimentos ao perito sobre aquela situação. Agora, o contestar um laudo médico é uma posição muito forte, que seria mais ou menos isto. O laudo diz que não há incapacidade, mas há incapacidade. Mesmo que eu vá fundamentar isso na literatura, eu não tenho os dados de exame físico para fundamentar isso. Então, esta é uma posição muito delicada. Nós podemos, sim, apontar inconsistências, incongruências dentro do laudo, mas não dentro de um parecer, dando uma opinião ao final. Nós podemos alertar ao juiz, através do advogado, de que aquele ponto, aquele quesito não está respondido adequadamente, ou que o laudo não explicou favoravelmente ou suficientemente tal situação de que a hérnia em trabalhadores desta região, bababá, coisa e tal. Então, cuidado com o contestar. Estou sendo alertado que nós já estamos quase com 1 hora e eu, mais uma vez, tinha me proposto a ser breve hoje, mas tudo bem, o papo é bom, a gente vai continuando. Vamos lá. Já estamos quase no final. Mais um papel importante do laudo, da atuação do assistente técnico, era exatamente isso que o Roberto falou. No caso da perícia não ser favorável ao nosso assistido, analisar o laudo pericial e responder, e a resposta aos quesitos, apontar as inconsistências e apontar as falhas de fundamentação, etc. Isso no sentido assim, sempre dentro da ética, sempre dentro da técnica, né? E, eventualmente, orientar a elaboração de quesitos de esclarecimento. Eu acho que esse é o ponto principal. Então, o trabalho do assistente técnico não termina quando entrega o parecer. O parecer vai ser cotejado com o laudo e vai haver, depois, vai haver o laudo médico. Se nós tivermos tempo de elaborar o prazo, o parecer antes que o perito, depois que o perito apresentou o laudo, ótimo, porque daí nós já temos a fundamentação. Mas, se não tivermos esse tempo, elaboramos o parecer e depois analisamos e contestamos o laudo se a perícia não... Contestamos não, eu não gosto deste termo. E depois... analisamos esse laudo e elaboramos quesitos de esclarecimento na sequência. Tudo isso para dizer mais uma vez que
o papel do assistente técnico vai muito além de só acompanhar a perícia e fazer o parecer. Ele é um trabalho mais complexo, e aí alguns devem estar se pensando, bom, então eu tenho que cobrar mais. Ótimo, pense assim, se seu trabalho for mais complexo, faça a sua precificação bem dentro deste tema. O que é que nós estamos oferecendo? Qual é o produto que nós estamos oferecendo? Não é só ir lá, assistir uma perícia e entregar um parecer, um laudo. É muito mais do que isso, é acompanhar esse processo, né? O assistente técnico, no meu entender, é um mentor, é um mentor do cliente, do advogado, né, no caso da parte. É um orientador, é um assessor desse advogado para a defesa de uma tese admissível. Aquilo que eu comentei com a Goretti. Se a tese não for admissível, se eu tiver que ser parcial, eu vou defender porque eu sou corintiano, eu sou flamenguista, eu sou isso, então o meu time é o melhor do mundo e não pode perder. Esta não é a postura do assistente técnico. O assistente técnico deve ser um orientador, um assessor, desde que ele entenda que existem pontos a ser admissíveis dentro daquela situação. Admissíveis legal, técnica e eticamente. A gente já avançou bastante, a gente já conversou bastante. Se vocês tiverem mais alguma coisa, agora é a hora de dar uma conversadinha. Se quiserem outras informações, outras dúvidas, não esqueçam de acessar o nosso portal. Visitem as nossas páginas de Facebook, de LinkedIn, e vamos conversando. Existem assuntos bastante práticos e de interesse que nós podemos estar discutindo aí na sequência. Nós esperamos que o procedimento não tenha sido muito traumático hoje, que a gente tenha conseguido conversar adequadamente. E agradeço mais uma vez toda a paciência e a persistência dos senhores. Coloco-me à disposição sempre que houver alguma necessidade, seja pelos canais oficiais, seja pelo meu canal privado, e que se tiver